Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 14ª aula do Clube da Pizza.net. Meu nome é Marcelo Denardi e antes de começar essa aula, eu quero primeiramente agradecer vocês. Nós estamos chegando agora à marca dos 1000 inscritos no nosso canal. Embora seja pouco, o nosso projeto também é bem recente. Nós temos, na verdade, começamos há algum tempo atrás e fizemos uma grande pausa. Retornamos agora com as aulas semanais e eu quero agradecer pela audiência que está tendo, que a procura tem sido bem grande pelas aulas. Eu recebo bastante mensagens, inclusive elogiando o conteúdo. Então eu quero agradecer bastante vocês e pedir para que, se você é uma das pessoas que acompanha as aulas, que segue as dicas que são fornecidas aqui no canal, que você também se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a propagar esse conteúdo. Quanto mais pessoas inscritas, melhor é a distribuição dessas aulas e a mais pessoas nós atingimos. Feito isso também, eu quero dar mais uma dica, que é pedir para você fazer a inscrição no nosso site, no clubedapizza.net. O Clube da Pizza nada mais é do que um clube somente de donos de pizzaria, pessoas que trabalham nesse ramo, onde nós trocamos informações. Aos membros do clube, a vantagem é que alguns dos conteúdos que não vão para o YouTube são distribuídos ali para os membros por e-mail. E também, algumas das aulas que são disponibilizadas no YouTube, elas acabam saindo do ar para os usuários somente do canal. E para os membros do clube, geralmente essas aulas ficam disponíveis ou ficam disponíveis por mais tempo. Além disso, quando você participa do clube, você é convidado a participar do nosso grupo no Telegram. E o nosso grupo no Telegram tem uma coisa bem legal, que é um chat vinculado a esse grupo, onde todos vocês podem conversar. Essa conversa pode ser entre vocês mesmos e inclusive eu também interajo lá dentro, dando informações, conversando, trocando realmente experiências que nós temos. Então, se você ainda não participa do Clube da Pizza, vai lá no site, faz sua inscrição, é gratuito e aproveita aí o máximo esse conteúdo para a gente poder juntos crescer o negócio, cada um no seu nicho, cada um no seu mercado. Nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre Prolabore. É aula administrativa, são as aulas que normalmente têm menos audiência, que as pessoas gostam menos de participar, mas são provavelmente as aulas mais importantes. Para falar de Prolabore, eu precisei abordar outros temas que são relacionados a isso, ou seja, quando nós não fazemos a correta aplicação do Prolabore, nós causamos consequências para outros setores administrativos da pizzaria que são importantes. Então, eu vou ter que abordar alguns temas que estão ligados ao Prolabore, mas que não são diretamente o Prolabore, para que você entenda exatamente toda essa parte administrativa. Para começar, então, nós precisamos primeiro definir o que é o Prolabore. Prolabore é uma palavra de origem do latim, tá? E se nós traduzimos, é pelo trabalho, ou seja, a remuneração que um sócio proprietário, tá? Ou que seja só um dono sem um sócio da pizzaria ou de qualquer negócio recebe pelo trabalho que desempenha como administrador, como gestor daquele negócio. Então, todo dono de pizzaria que trabalha ativamente na administração precisa ter um Prolabore e ser remunerado por essa função, tá? Então, dentro de uma sociedade, há uma pergunta: quem é que deve receber o Prolabore? Será que é só uma pessoa? Será que é todo mundo? Será que é dividido nas frações pertinentes à sociedade? Então vamos lá. Dentro de uma sociedade, tá? Quem deve receber o Prolabore? Todos os sócios que executam funções administrativas na pizzaria. Então todos que têm cargos lá dentro de administração precisam ter um Prolabore definido. O Prolabore são iguais para todos? Tá? Absolutamente não. Se vocês, por exemplo, têm uma sociedade em 2, 3 pessoas e cada um desempenha uma função subdividida
é preciso sentar e de comum acordo definir quem é que faz cada função, qual tem mais valor, qual tem menos valor, e então vocês agregam esse valor ao prolabore, ao pagamento que será feito para cada sócio relativo àquela função. Então, ele tem que ser definido entre os sócios, e mesmo que a pizzaria seja de uma única pessoa, tem que ser definido por essa pessoa, tá? A que valor ele será pago, mas obrigatoriamente ele tem que ser pago. A pizzaria precisa remunerar esse proprietário de alguma maneira por esse trabalho administrativo. Então, primeira coisa que nós temos que pensar é que... Pera, deixa eu só pegar minha cola aqui, tá? Quais funções que nós precisamos ter como administradores da empresa, como dono, para ter direito ao prolabore. Então, quais são as funções de um administrador, especificamente de pizzaria, tá? A administração de uma empresa, de uma pizzaria, é a gestão desse negócio, é quem vai tomar as decisões e vai incluir também aspectos de fiscalizar, supervisionar todas as operações e negócio lá dentro e as áreas que são relacionadas, tá? Isso inclui contabilidade, isso inclui finanças, isso inclui marketing. Então, assim, são obrigações que o gestor precisa ter. Quando eu falo marketing, na verdade, ele muitas vezes é incluso na área administrativa de uma empresa, mas não é obrigatório. Isso porque nem todo mundo sabe fazer marketing, você pode muito bem contratar um terceirizado para fazer isso. Porém, um dono de pizzaria, quem faz a gestão do negócio, precisa ter uma expertise necessária para, no mínimo, supervisionar e fiscalizar esse trabalho que é realizado por um terceiro. Isso porque o marketing ele é um dos 3 pilares de uma pizzaria de sucesso, e é isso que eu costumo defender aqui nas minhas aulas. Os 3 pilares são administração, marketing e produto. Se você não tem um desses pilares, você tem uma estrutura fraca e possivelmente você sofra ou irá sofrer com problemas, seja na atualidade ou no futuro próximo. Então, se o gestor, a pessoa que administra aquele negócio tem mais expertises, ele merece ter um prolabore maior. E isso cabe a cada um definir dentro do seu negócio, não há parâmetros. É interessante que o marketing seja desenvolvido pelo dono da pizzaria, porque por mais que você contrate um terceiro, você entende melhor sobre o seu negócio, você entende melhor sobre aquele ramo. Então, são as expertises, são os conhecimentos necessários para que você seja um administrador. Existem então sócios que não têm direito a receber prolabore? É possível isso? Vamos colar aqui na tela. Então, absolutamente sim. Tá? Existe sócio que não tem direito a receber prolabore. Quando? Um sócio não recebe prolabore quando ele não executa tarefas administrativas, simplesmente. Existe, e isso está bem alta hoje, uma coisa que chama-se, vou até chamar de sócio investidor. Ou seja, é a pessoa que vai lá, aplica o capital, tá? Então esse sócio investidor ele aplica o capital, mas não tem função nenhuma dentro da empresa. Esse sócio investidor, ele participa dos lucros. Eu vou colocar como pizzaria porque é o nosso caso é específico. Participa dos lucros da pizzaria, mas ele não tem prolabore e nem salário mensal. Agora parece confuso, porque nós temos também que definir quando uma pizzaria dá lucro, quanto ela dá de lucro. Então existem muitas vertentes aí que estão atribuídas, né, ao prolabore. Quando um sócio não recebe esse prolabore? Se ele simplesmente só é um investidor, pôs dinheiro e mais nada, ele não opina, ele não decide, ele não faz a gestão, ele só colocou o dinheiro porque apostou naquele negócio. Como disse, isso é comum, tá? É possível, e é possível que você faça isso. Às vezes você quer começar uma pizzaria, está sem capital,
Você pode buscar um sócio investidor. A verdade é que um sócio investidor, ele vai querer buscar um negócio um pouco mais sólido. Ou seja, se você é uma pessoa que tem expertise, que já teve experiência, que tem capacidade de fazer aquilo funcionar, é natural que as pessoas queiram investir dinheiro e participar dos lucros dessa empresa sem ter que decidir nada, sem ter que ter trabalho. É simplesmente rentabilizar o próprio dinheiro e vai, é lógico, ter um risco a nível de negócio, né? Sempre é possível que dê errado, é possível que algo aconteça e perca esse investimento. Então, sócio investidor é uma coisa comum, uma coisa que acontece. Bom, a coisa fica um pouco mais complexa. Então, quando que a pizzaria dá lucro, tá? Muitas pessoas confundem uma pizzaria dando lucro com fazer retiradas, muitas vezes sem critério, da empresa, retiradas de dinheiro, tá? Ou simplesmente misturarem todo o financeiro da empresa e do pessoal e pensar que a pizzaria está dando lucro. Nós vamos nos aprofundar nisso um pouquinho mais adiante, é só para começar a introduzir essa ideia na sua cabeça, tá? Primeira dica que eu quero dar, mesmo que você seja o único dono ou única dona da pizzaria, sempre torne uma obrigação prestar contas a você mesmo sobre os gastos da empresa. Quando você faz isso, vai te forçar a manter a organização e a separação completa do financeiro da pessoa jurídica, da pizzaria, do financeiro pessoal, tá? Então vou colocar para vocês aqui a dica número 1 na tela. Então, o que vai acontecer quando você presta contas a você mesmo? Você para de fazer aquela misturança de dinheiro. É muito comum, a maioria das pizzarias fazem essa bagunça. Então, assim, um dono de pizzaria muitas vezes anda por atacadistas e a pessoa vai lá, compra coisas que precisam para a própria casa, paga com o dinheiro da pizzaria, aí ela precisa ir numa festa num dia, ela vai lá e pega o dinheiro do caixa, ela vai abastecer o carro, ela paga com o cartão da pizzaria, faz aquela mistura toda de dinheiro. No fim, ela não presta contas, entanto faz, até porque muitas vezes é o único dono da pizzaria e acha que isso não tem implicações, e vai ter, e nós vamos chegar lá. Então a primeira dica que eu dou é: preste contas, anota como se fosse obrigatório você prestar contas a um terceiro, justificar cada um dos gastos, porque isso vai te obrigar a manter a organização e a separação dessas contas e não misturar com o seu pessoal. Dica número 2, tá? Não pense que não muda nada misturar as coisas, simplesmente se você é o único dono da pizzaria e o seu sustento ele provém 100% de lá. Na prática, quando a pessoa faz toda essa mistura, ela costuma justificar assim: eu sou o único dono da pizzaria, essa é a minha única fonte de renda, então se eu fizer a prestação de contas, se eu separar os ganhos da pizzaria com o meu dinheiro pessoal, fizer as compras separadas, no final tudo vai dar na mesma, porque o dinheiro também vem dali. Tá? Então assim, pode parecer que isso funciona, pode parecer que isso é verdade, mas a verdade é que não é, tá? Nós vamos entender um pouquinho mais adiante quais são os impactos e as implicações de acreditar nessa afirmação falsa que tanto faz, que você misturar ou não misturar, no final dá na mesma. Então eu vou também colocar na tela a dica número 2, tá? Não pense que não muda nada misturar, uma vez que seu único sustento provém da pizzaria e que no final, misturado ou não, o resultado acaba sendo o mesmo. Tá? Então nós veremos a seguir os impactos e as implicações que isso tem dentro do seu negócio. Importante, tá? Dentro de um cenário administrativo ideal, o acúmulo de funções do sócio ou proprietário, ele deve ter remunerações também cumulativas, como um funcionário. O Prolabore, ele é só o pagamento convencionado pelo serviço de administração daquela empresa. Essa função, ela se você exerce uma outra função, né, ela tem que ser remunerada como aquela função. Na prática, se você é dono da pizzaria, mas também você é o pizzaiolo, ele é uma função que está se acumulando para aquela pessoa. Não é obrigação de um dono de pizzaria, de um gestor, ser o pizzaiolo. A obrigação daquela empresa é pagar um pizzaiolo. Você pode ser o pizzaiolo sem problema nenhum,
Mas você tem que lembrar que você tem que ser remunerado por aquele cargo. E também tem que ter um prolabore se você exerce a função de administrador. Essas funções cumulativas, raramente elas são pagas, raramente elas são remuneradas da maneira que tem que ser. E é difícil assim falar que vai acumular mais do que duas funções, né? Administrador e mais uma, porque essa mais uma que vem, geralmente ela está atribuída a alguma função que acontece durante o expediente. Como você é uma pessoa só, você vai conseguir fazer uma função só. Você pode ser o pizzaiolo, ou você pode ser o atendente, ou você pode ser o garçom, você pode ser várias coisas. Mas não vai conseguir acumular duas. Então, quando isso acontece, você tem que ter duas fontes de renda provenientes dessa pizzaria: o prolabore e a remuneração referente ao valor de mercado daquela categoria, daquela função exercida, tá? O máximo, né, o máximo possível que você vai ter de remunerações, tá? Eu dei uma travadinha aqui porque eu tenho uma cola para não esquecer de nada. O máximo possível são 3 remunerações dentro de uma pizzaria. Primeiro, prolabore. Segundo, alguma função acumulada. E terceiro, a retirada dos lucros da empresa. Nós vamos falar um pouquinho adiante. Mas afinal, então, vamos ver na prática, né, quais são os exemplos hipotéticos que podem acontecer dentro de uma pizzaria. Vamos colocar na tela como isso poderia se configurar da maneira errada e da maneira correta. Então vamos lá, eu fiz aqui uma historinha. Vamos supor que o João é dono de uma pizzaria, tá? E ele não tem sócios, é só ele. Mas João também é o pizzaiolo. E a esposa do João é quem faz o atendimento. Atende o telefone, anota os pedidos. Então logo, o João, tá? Os valores são todos hipotéticos, toda a situação aqui é hipotética, você vai ter que ajustar conforme a sua realidade, sua região. Mas o João ganha, definido já por ele na empresa, R$3.000 por mês de prolabore. Prolabore relativo ao todo o trabalho administrativo, trabalho de gestão que ele faz naquela pizzaria. E João também ganha um salário de R$1.800 por mês como pizzaiolo. Por que esse valor? O João vai ter que pegar e fazer um levantamento de mercado de quanto custaria um pizzaiolo para ele, caso ele não fosse o pizzaiolo mais da pizzaria e fosse contratar uma pessoa para fazer esse trabalho, tá? Então o João, ele vai ter que definir também esse valor. E a esposa do João, ela vai lá, ela não ganha nada, ela já é esposa, eles moram juntos, ela não tem uma profissão, ela é do lar e ela faz de graça, tá errado. A esposa do João, então, ela passa a ganhar um salário como atendente, tá? Coloquei também um valor hipotético aqui. Por que tem que ser feita essas divisões? Primeiro, você tem que entender que nada é eterno. Você, como dono de pizzaria, quanto maior o porte, quanto mais aumentar, menos chance você vai ter de acumular funções, porque vai aumentando também o trabalho como administrador, como gestor, e muitas coisas se acumulam. Então, você tem que deixar a pizzaria pronta para pagar um terceiro quando você não tiver mais condição de executar aquela função. E também as pessoas que não ganham o que é relativo ao que tem que ser justo, elas tendem a trabalhar desmotivadas. E também, dentro de outro cenário que não é esse hipotético, quando há um sócio, essa é a maior causa de briga e dissolução de sociedades pelo acúmulo de funções não remuneradas e pela injustiça na hora do dinheiro, da distribuição do dinheiro de forma geral, né? Então, esse é o cenário ideal, hipotético, dentro dessa configuração que eu coloquei. O João ganha como gestor, João ganha como pizzaiolo e a esposa do João ganha como aquela função que ela desempenha. Agora, uma outra função, tá? Uma outra configuração, na verdade, que eu já separei aqui e vou colocar na tela para vocês. Vamos supor que João e Carlos, eles são sócios, tá? Os dois são sócios. Peraí, deixa eu só voltar aqui que tá aqui na tela. João e Carlos, eles são sócios. Então, o modelo de negócio é assim, ó. O João investiu R$50.000 naquela pizzaria para abrir. E Carlos, então, investiu R$25.000. Eles são sócios. Claro, pela proporção, o João tem 66% da sociedade e Carlos tem 33% pelo valor investido. Ambos desempenham funções administrativas ali dentro. Igualitariamente. As demais funções, elas são executadas por colaboradores, ou seja, nenhum deles é o pizzaiolo, nenhum deles é o atendente, são tudo contratados.
O prolabore do João deve ser maior do que o do Carlos? O que você acha aí para responder essa pergunta, tá? A resposta para isso é absolutamente não. Uma vez então que as atividades como administradores elas são desempenhadas igualitariamente, como o próprio texto já diz, ambos devem receber o mesmo prolabore. Não tem motivo para ser diferente somente porque o investimento de um e de outro é diferente. E aí você me pergunta, mas quando é então que o João recebe mais que o Carlos, já que ele investiu o dobro no negócio? Quando que chega essa hora, tá? Deixa eu só tirar aqui. Essa hora de receber mais do que o Carlos é na hora da divisão dos lucros da pizzaria. Esse momento que vai ter a proporção da sociedade e a divisão, né, dentro dessa proporção. Enquanto o trabalho ele for igualitário, a remuneração é igualitária. Tá? Então, dentro desse exemplo hipotético, os dois teriam o mesmo salário. Quando houver, então, a distribuição dos lucros, que é uma coisa que nós vamos explicar como funciona ainda, um terço dos lucros da empresa são do João e o outro terço é do Carlos. Tá? Então, por quê? Porque o investimento foi nessa proporção e a empresa, então, é nessa proporção de um e de outro, e é assim que o cenário ideal funciona. Agora que nós começamos, então, a mergulhar nesse mundo administrativo, dá pra gente perceber uma coisa, tá? Por que é que existem tantas pizzarias no mercado e a grande minoria tem realmente um porte empresarial? Elas passam daquela fase de pequeno negócio, que muitas vezes são até informais, e também outras beiram essa margem da informalidade e não conseguem prosperar. Isso tem a causa principal está no administrativo e ainda vai ficar um pouco mais profundo esse estudo. Na maioria dos casos, tá, desses casos, né, desses negócios menores, o administrativo todo está errado e esse administrativo vai desde a precificação das pizzas, que a pessoa copiou lá o concorrente, vai passar pela margem de lucro, vai passar pela definição de prolabore, balanços de lucro na empresa, formação de capital, enfim, um conjunto, um pacote do administrativo, normalmente tudo está errado e aí que trava esse negócio aí de crescer, tá? Então, se você quer isso para a sua pizzaria, para o seu negócio, tá? Esse modelo aí de um negócio pequeno, um negócio bagunçado, um negócio com menos obrigações, tudo bem, tá? Mas você tem que entender que isso é como fixar um prego na areia. Ele vai parar, até algo acontecer que vai facilmente derrubá-lo e isso fatalmente vai acontecer. Às vezes por alguns motivos óbvios e às vezes por motivos que são menos óbvios, que realmente acontece. É muito incomum, tá? É muito comum encontrar donos de pizzarias que são felizes com a vida que levam, dentro desse modelo aí que eu falei, tá? Mesmo sem ter ideia, nem sequer quanto que eles ganham por mês, porque vive essa completa bagunça que eu citei. Essa bagunça é o quê? Vai lá no mercado, faz compra para a própria casa, precisa de dinheiro, tira do caixa, não faz fechamento mensal, não tem formação de capital, faz toda essa salada mista aí e vive bem e acha que tá legal, tá? Então, assim, o parâmetro de comparação que essas pessoas utilizam, na maioria das vezes é assim, ó, pelo menos eu vivo melhor do que eu vivia antes, quando eu tinha um salário mínimo aí como empregado, ou um salário mais baixo como empregado de alguma outra empresa. Agora eu tenho um padrão de vida melhor, mas esse padrão de vida é baseado nessa bagunça, tá? É baseado nessa mistura que aí que não tem fim. E ele justifica que a vida está melhor agora, é o que eu mais escuto, tá? Talvez até isso seja verdade, tá? Mas isso funciona bem até quando algo acontece e a empresa literalmente quebra por algum motivo. Tá? Isso às vezes acontece simplesmente por falta de inovações, por exemplo. Falta investimento, falta marketing, o concorrente vem, as coisas mudam, o mercado muda muito e a pizzaria quebra. E quando a pizzaria quebra, a pessoa fica sem eira nem beira, porque ele já não tem mais uma profissão e ele, como um gestor, como um dono de pizzaria, ele fracassou. E aí que vem o maior problema, se reinserir no mercado de trabalho ou então recomeçar um negócio, talvez da maneira correta.
É muito comum as pizzarias passarem por altos e baixos, tá? E numa baixa aí maior, quem não tem nenhuma estrutura administrativa também passa apertado, também sofre bastante. Um dono de pizzaria, ele possui muito mais trabalho e muitas responsabilidades que não passa nem perto de ser um empregado. Então, se você às vezes vive num padrão de vida um pouco melhor, sendo dono de pizzaria, você tem que pensar que tudo isso que envolve esse trabalho, essas responsabilidades, elas têm que ser também pagas para você, para que elas valham a pena. Porque enquanto tudo está rodando muito bem, fica muito bom. Mas no primeiro grande obstáculo, sua vida pode desabar de uma vez. Por isso que ser empreendedor acaba implicando em ter talvez um padrão, um ganho um pouco maior e sempre maior do que relacionado aos colaboradores, enfim, a ter um emprego formal, um emprego para um terceiro, tá? Pelo nível de responsabilidade. Significa que você nunca mais vai ter paz na sua vida, você sempre vai estar preocupado com o negócio, preocupado com a sua marca e com o andamento do seu negócio. Um exemplo clássico, tá, de altos e baixos aí que podem afetar é o que nós estamos passando nesse momento com essa pandemia aí do Covid-19, que já está há quase 5 meses mantendo o comércio fechado. Pizzaria sofreu um pouco menos porque normalmente se tem um delivery. Embora existam muitas lojas aí que viviam 100% do presencial, não tinha delivery, não conseguiu implantar isso e quebraram. Tá? E isso foi algo totalmente inesperado. Essa pandemia aí ninguém nunca imaginou que ela poderia acontecer, ela veio, pegou todo mundo de surpresa, tá? E pior que isso, tá? Essa mistura, essa falta de administração, ela acaba com a probabilidade, com a possibilidade da pizzaria crescer, da pizzaria evoluir, receber investimentos, tá? E contribui fortemente para que ela seja literalmente engolida por um concorrente. Quando a coisa é feita da maneira correta, tudo isso vai acontecer naturalmente e isso faz com que a pizzaria seja sempre amanhã melhor do que hoje e hoje melhor do que ontem. A verdade mesmo é que os donos de pizzaria que estão nessa condição que eu narrei, de mistura, de falta de administração, a minoria deles, eles querem avançar, querem sair dessa condição porque é muito cômodo, tá? É muito fácil permanecer assim e não saber, não se preocupar, não traz muita preocupação, não exige conhecimento, não exige estudo, tá? Muitas vezes eu sou criticado até nas redes sociais por pregar essa parte administrativa tão seriamente, tá? E por que eu falo isso? Porque eu consegui realmente alavancar, consegui prosperar a minha pizzaria a partir do momento que eu dei um basta nessa bagunça, eu estudei e eu fui implantar a forma correta de trabalhar. E deu um trabalhão, sobretudo porque minha pizzaria não tinha sequer recursos para fazer tudo isso daí, que parece simples, mas não é. Então eu já passei por isso, já funcionou para mim e eu tenho certeza que se você fizer, também funcionará para você. Dentro desse cenário ideal, a maioria das pizzarias, tá? A maioria, deixa eu só colocar na tela. A maioria das pizzarias, dentro desse cenário que eu estou apresentando, não possuem recurso para essas remunerações da maneira adequada. Essa que é a grande verdade. Quando a pizzaria precisa pagar um prolabore, precisa pagar o salário pelo acúmulo de funções do sócio, tá? Tudo isso junto, ela não tem condições e aí você descobre que a pizzaria, na verdade, que parecia um mar de rosas, tá? Está no vermelho, dando prejuízo na maioria das vezes. E ainda tem pior, tá? Ainda não posso deixar de citar. Um outro problema que acontece com frequência chama-se aluguel. Tá? Algumas pessoas, tá? Alguns proprietários, eles possuem prédio próprio. Tá? Mas esse prédio próprio é da pessoa física. E aí a pizzaria, tá? Ocupa esse prédio e não paga aluguel.
Aí vamos supor que eu sou dono de um prédio e eu instalo lá minha pizzaria, falo, esse prédio é meu, não pago aluguel, maravilha, mar de rosas também. E aí todo mês eu faço aquele fechamentinho básico e descubro que me sobra R$ 3.000 por mês na pizzaria. E eu fico feliz, falo, poxa, eu trabalho, dá um trabalhinho e tal, mas minha pizzaria é pequena e mesmo assim eu ganho 3.000 por mês. Aí você vai lá e faz uma avaliação do imóvel, tá? E descobre que o aluguel daquele imóvel está avaliado em R$ 3.000. Tá? Em R$ 3.000 por mês. E olha que maravilha, a pizzaria não paga esse aluguel, ela economiza esse dinheiro, R$ 3.000. E o que significa olhando esse dado aqui? Tá? Que esse dono de pizzaria trabalha de graça. Isso acontece com muita frequência. Então ele tem a ilusão de que a pizzaria dele está rendendo R$ 3.000 por mês, mas na verdade ele está de graça, porque se ele fechar aquela pizzaria e alugar aquele prédio, ele tem a remuneração igual, embora tenha todas as implicações de um prédio de aluguel, enfim, não entra no mérito da questão, vamos analisar a coisa como o bruto, né? Ele está trabalhando de graça, a pizzaria está quebrada, essa pizzaria está no vermelho. Quando a pessoa tem normalmente um pouco mais de organização financeira, isso também é bem comum, a pessoa separa as contas, pessoa física da pessoa jurídica, tá? E quando chega final do mês, calcula a sobra de dinheiro e divide pelos sócios. Esse modelo de negócio também é muito comum. Então, assim, eu separo minhas contas, maravilha, não tenho prolabore, sou pizzaiolo lá, mas não tenho salário. Quando chega no final do mês, paga todo mundo, a pizzaria paga todas as despesas e toda essa sobra financeira que ocorre, ela é distribuída, ela é dividida pelos sócios ou somente para o proprietário. Tá? Esse modelo de negócio é muito comum e a pessoa acha que isso aí está certo. E isso daqui está completamente errado também, tá? Errado. Por quê? Porque isso você está... essa distribuição, na verdade, está sendo feita uma distribuição dos lucros que não devem ser feitas nesse momento. O que é isso, tá? Então nós vamos agora definir o que é a distribuição de lucros de uma empresa. Quando que nós vamos ter lucro? Quando que vai acontecer a distribuição? Então o lucro é quando a empresa, no caso a pizzaria, paga todos salários, encargos, fornecedores, aluguel, prolabore, as funções executadas pelo proprietário e ainda tem sobra no final do mês. Essa sobra no final do mês é o lucro do negócio, lucro da pizzaria. Esse lucro da pizzaria, ele teoricamente, ele é distribuído aos sócios, mas tem mais um porém dentro disso. Antes da distribuição acontecer, né? Você precisa ter definido qual o valor de capital sua pizzaria precisa ter em caixa, em dinheiro. O que é o capital da empresa? É aquele recurso que a sua pizzaria tem para fazer um investimento, para fazer uma reforma, é aquele dinheiro disponível ou para salvar você de uma crise, um mês de baixa, qualquer coisa que aconteça. Então você precisa também definir qual vai ser o capital da sua pizzaria se ele não foi já injetado, inserido no início do negócio. Então se você quer começar uma pizzaria como um cenário ideal, além de investir aquele dinheiro para fazer todas as adaptações, as compras de equipamentos, você também faz uma adição de dinheiro ali para ter um capital, um valor disponível para suprir esses altos e baixos. Mas vamos supor que você não tem, você vai ter que definir um valor. Quando você define esse valor, vamos supor que ele seja R$ 50.000, tá? Todo
o lucro, tá, que é aquela sobra depois de pagar tudo, deve ser destinado ao capital até que se atinja o valor determinado. Quando acontece isso, aí a pizzaria está apta a distribuir os lucros. E essa distribuição de lucros, ela tem que ser definida com que periodicidade vai ser feita. Ela normalmente tem uma distribuição anual, é feito um balanço anual e aí sim se distribui essa sobra para os sócios. Você pode fazer mensal, bimestral, trimestral, você vai definir, tá? Acontece que somente vai ser lucro da empresa aquilo que exceder primeiro, todas as despesas, segundo, exceder o capital que a empresa tem, e aí essa sobra é o lucro da empresa. E esse lucro é distribuído para os sócios na proporção em que eles investiram ou que foi acordado por algum motivo. Se você é dono de 70%, ou você investiu 70% do capital para abrir essa pizzaria, você fica em 70% do lucro. E se o outro sócio ele tem só 30%, tá? Ele recebe 30% do lucro. Isso daí tem que ser tudo definido antes. E aí essa retirada, quando ela acontece, ela dá mais o terceiro respiro para quem é dono. O dono então recebe o prolabore, o dono recebe o salário quando ele desempenha alguma função e ele recebe, por último, a distribuição dos lucros, que vai ser definida em que prazo você precisa. Toda vez que a distribuição de lucros ocorre, é necessário que se tenha uma reunião com os sócios, ou se for uma pizzaria de uma única pessoa, é necessário que se defina, tá, um novo valor de capital de acordo com o andamento ou a realidade do negócio. Isso porque você pode, por exemplo, planejar fazer um investimento num equipamento, num imóvel, ou simplesmente o dinheiro também desvaloriza. Então você vai ter que definir qual é o novo valor de capital. Então está definido lá os 50 mil, terminou o ano de 2020, por exemplo, tem lá na conta da pessoa jurídica 100 mil reais. Tendo 100 mil reais, como estava definido que 50 mil seria o capital, nós temos uma sobra de 50 mil. Esse 50 mil é distribuído para os donos ou o dono da pizzaria. Feito isso, vai ser definido então a meta para o próximo período, até que se ocorra uma distribuição de lucros novamente. Se você definir que a próxima meta será de 70 mil, o capital da empresa cresce e a distribuição ocorre a partir desse valor. Então vamos supor que a meta de 2020 foi essa, 2021 você coloca essa meta de 70 mil, daquele lucro, daquela sobra, mais 20 mil fica retido como capital da empresa, faz aquele aumento de capital, o restante é feito a distribuição dos lucros. Essa é a maneira correta de se administrar uma pizzaria. Quando você tem capital, a diferença que tem para um negócio simples, para um negócio mal administrado, é que você primeiro tem possibilidade de fazer investimentos. Você tendo aquele valor lá definido, guardado em conta, você pode fazer um investimento, você pode fazer uma compra grande se você precisar fazer um estoque de alguma coisa que permita e que tenha um valor bom, você tem como fazer uma grande jogada aí, ou então fazer uma reforma, fazer qualquer coisa. Você não precisa ficar refém de empréstimo, refém de não ter o dinheiro, ter que conseguir o dinheiro, pagar juros. Esse capital está sempre disponível. Esse capital também serve para ajustar aqueles meses de baixa, entre a baixa e a alta. Então, se esse mês a pizzaria não vendeu nada e fechou no vermelho, não pagou as próprias contas, tá? Esse capital vai ser consumido, você vai pagar as contas e aí depois ele vai ser reposto. Isso daí permite que você, como dono, não tenha oscilações do seu ganho. O seu prolabore está garantido, o seu salário está garantido, tudo vai ser como se você fosse um funcionário. E a empresa sim vai ter que buscar então maneiras de se recuperar, mas tendo esse respiro para sobreviver. Essa é a importância de você ter então a administração correta, que começa do prolabore e termina na distribuição dos lucros, né? Na formação do capital, definir ele e a distribuição dos lucros. Então, para você ter uma ideia, eu vou mostrar um gráfico aqui na tela.
Tá? Esse gráfico aqui é um gráfico do Sebrae. Esse gráfico representa a taxa de mortalidade das empresas, tá? Por um período de 2 anos e também por porte. Aqui está dividido MEI, ME, EPP e assim por diante. O que nós observamos aqui, tá? A maioria das pizzarias, ou uma grande parte delas, está configurada como MEI. E MEI nada mais é do que um incentivo, uma maneira que o governo criou para ser fácil sair da informalidade para a formalidade. Mas é como um período transitório. Por quê? Porque ela possui vários limites, limites de faturamento, limites de registro de funcionário. O ideal é que se você for MEI, você entenda que isso é um período, você precisa passar por aquele período para estabilizar o seu negócio e depois você vai dar um passo adiante, até porque com o crescimento da sua pizzaria, o faturamento vai aumentar, vai superar o que a MEI precisa, você vai ter que ter mais do que um funcionário, que é o que a MEI permite, se eu não me engano. Enfim, aqui, olhando esse dado, o que nós analisamos? Que as pizzarias passam para ME e aqui que está o grande problema. Quando elas viram ME, aproximadamente metade morrem, metade fecham, falem, tá? Metade deixam de existir. Grande parte da outra metade são pizzarias que ficam passando de mãos em mãos. A pessoa não aguenta, vende, aí passa para o outro, que passa para o outro e fica naquela briga para sobreviver. A realidade é que o percentual de empresas que realmente prosperam é muito pequeno. E você tem que pensar que a grande causa disso pode ser somente erros administrativos. Sua empresa precisa ter solidez para conseguir sobreviver, né, e prosperar no mercado. Então, você tem que fazer a coisa da maneira certa. Você colocar a parte administrativa, assim como colocar um bom produto, como colocar um bom marketing, são obrigações que você, como gestor de empresa, tem, tá? E é de extrema importância. Bom, agora tem mais um problema, tá? Que nós vemos aqui com frequência, que vão ilustrar parte do que eu falei. Eu não sei se você faz parte, mas eu faço parte de vários grupos nas redes sociais de donos de pizzarias e eles têm uma tendência muito grande de relatar períodos de baixa. Então às vezes a pessoa posta assim, como que estão as vendas aí? Aqui na cidade tal tá uma porcaria, tô desesperado, não sei como é que vai ser, como é que eu vou fazer esse mês. Isso porque está revelando que essa pizzaria não tem nenhuma base administrativa e se a pessoa não vender hoje, ela não consegue trabalhar amanhã, ela não consegue receber um pagamento. Isso daí demonstra que a base administrativa está ruim. Então, se você não prestou atenção, eu quero que você preste atenção e veja qual é a situação real que acontece, que acomete essas pessoas dentro desses grupos. Essa situação ela é somente causada pela falha administrativa que vem desde lá do começo. Se você faz a administração correta, faz a formação de capital, esse desespero não acontece. O máximo que a pessoa vai perguntar é, olha, o que vocês têm feito para aumentar as vendas? Poxa, a pizzaria caiu as vendas, está fechando no vermelho, está lá precisando usar capital, vamos buscar alguma coisa, vamos ver o que tem de inovações. Então, a pessoa que tem a parte administrativa não passa por esse desespero que eu vejo com grande frequência lá nos grupos, tá? Feito isso, feito toda essa administração, vem mais uma barreira, mais um empecilho que eu vejo com frequência. A pessoa, dono de pizzaria, tá, está já acostumado, eu vou chamar de sangrar, tá? Sangrar o caixa. Sangrar o caixa da pizzaria para sobreviver. Ou seja, ele precisa comprar um pão, ele pega o dinheiro da pizzaria, ele precisa pôr gasolina, ele pega o dinheiro. E aí a pizzaria não tem recursos para começar essa administração. Isso daqui é o maior problema de quem já tem a pizzaria, romper essa barreira para começar a ter um prolabore. Como que vai ser feito? Primeiro passo, tá? Primeiro passo que tem que ser feito, definir um prolabore. Não significa que você vai pagar esse prolabore no primeiro mês. Você vai definir o valor dele. Então você, como dono, vai definir quanto você vai ganhar. Eu vou usar aquele mesmo exemplo, tá? É só hipotético. Definiu. Maravilha. Definiu que você
vai ter que ganhar esse valor aqui, que esse será o seu prolabore, você vai passar para o passo número 2, que vai ser prestar contas de todos os gastos que você tem. Isso vai começar então a revelar as sangrias, eu vou chamar de sangria, tá? Ou seja, as retiradas que você faz para uso pessoal. Você vai começar só com esses 2 passos no primeiro mês, tá? Primeiro mês. Quando terminar o primeiro mês, você vai primeiramente saber quanto realmente você retirou de dinheiro da pizzaria, isso seja em produto, em dinheiro, você vai já ter esse parâmetro, tá? E você analisa se está de acordo com o prolabore que você definiu, ou seja, aquele valor que você vai ganhar como o gestor da pizzaria, aquilo que você precisa para sobreviver, para manter o seu padrão de vida. Então, no primeiro mês, você só vai fazer esses 2 passos e não vai mudar nada lá, e vai ter só esse trabalho de marcar e prestar conta. Primeira coisa que você vai saber é como anda a saúde da sua empresa. De repente, se você descobre que você tirou lá, sangrando aos poucos, R$6.000, tá? Primeiro você vai se assustar, porque às vezes você pensa que sua pizzaria está indo mal e não está, você está tirando muito mais do que você acredita, ou então você está tirando muito menos do que você acredita e a pizzaria está indo muito mal, coisa que você não sabia e não tinha prestado atenção. Então você vai fazer essa análise. Aí você fala assim, ah tá, mas no mês seguinte eu não tenho como sobreviver se eu não tirar nada do caixa da pizzaria, se eu não tiver da onde tirar esse primeiro prolabore. Para a gente começar então a passar um mês todo sem tirar nada da pizzaria para uso pessoal, eu preciso que o mês anterior me pague esses R$3.000, me pague esse salário que nós definimos, para que eu possa sobreviver e não ter a necessidade de retirar. Se você tem possibilidade, você vai ter que fazer um empréstimo, você vai ter que fazer alguma coisa que levante o valor de um prolabore, você pega esse valor pessoal seu e faça a pizzaria pagar ele parcelado, diluindo, para que você comece imediatamente. Se isso não for uma possibilidade, você divide seu prolabore, tá, o valor dele, pelos dias que a pizzaria trabalha em um mês. E todo dia você guarda aquele valor. Por mais que a pizzaria passe um apertozinho, você guarda aquele valor. Se você conseguir fazer isso em 30 dias, tá? Ótimo. Se você não conseguir, você faz em 60 dias. Então, você vai lá, você sabe que você precisa de R$3.000, sua pizzaria, vamos supor que ela abra todos os dias, não tenha nenhum dia de descanso, ou seja, 30 dias no mês. Você, para juntar R$3.000 no mês, você precisa guardar R$100 por dia. Se você não conseguir, você vai dividir por 60 dias, você vai guardar 50 por dia. Todo final de dia, além de sangrar o caixa para você sobreviver, você vai tirar uma nota de 50 ou de 100 e vai guardar. Quando você juntar o valor daquele primeiro prolabore, você pega um fechamento de mês, você pega aquele dinheiro para você e você sabe que dali para frente você se tornou independente da pizzaria. Você vai usar aquele dinheiro para sobreviver, é só o que você tem, e a pizzaria vai gastar o que é relativo à pizzaria. E aí você vai ter no próximo fechamento a sobra de tudo aquilo que você não sangrou, e essa sobra vai tornar então o prolabore da pizzaria. Dentro disso, você já vai começar a dar o terceiro passo, o segundo você já deu, que é definir um capital da empresa, e você vai fazer com que essa pizzaria comece a ter lucro, pagar o seu prolabore, pagar as funções, e aí você vai pondo toda essa estrutura no eixo. Essa primeira barreira, você vencer esse primeiro obstáculo, é a maior dificuldade, tá? Eu sei porque eu já passei por isso também, e é muito difícil. E é o que trava as pessoas, é o que normalmente faz as pessoas desistirem, por parecer tão difícil. Mas a verdade é que, de repente, usando o valor hipotético de R$3.000, de repente alguma coisa grande quebra na pizzaria, você precisa gastar esse valor para consertar e a pizzaria não morre por causa disso. Então, é uma questão de organização, de ter um foco para que você faça essa organização da melhor maneira possível e que ela seja efetiva. Então, é a maneira que eu acho mais eficaz de você que tem dificuldade começar a descobrir. Se dentro de toda essa estrutura você perceber que sua pizzaria está muito mal, ou seja, ela não consegue pagar imediatamente, deixa eu corrigir aqui,
imediatamente você precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Então, as chances são que, se você tem todas as outras partes administrativas erradas, você também vai ter dificuldade. Então, se a precificação não está correta, se a margem de lucro não está correta, se você não faz um fluxo de caixa, se você não sabe nada do seu negócio, as chances são que ele possa estar indo muito mal e você nem tenha se dado conta. Fazer essa administração é o divisor de águas, é onde você, primeiro, se torna independente, você salva a vida financeira da sua pizzaria, mas ao mesmo tempo é onde você descobre se a sua pizzaria está indo realmente muito mal. E se ela estiver muito mal, nesse ponto vai ser revelado de uma forma muito, muito grande de que você precisa mudar alguma coisa. Quando você realmente consegue mudar, consegue resolver o problema, toda essa formação de capital é o que vai ser o diferencial, é o que vai permitir com que a sua pizzaria progrida e tome proporções de um grande negócio. Eu espero que você tenha entendido e compreendido tudo sobre esse assunto, tá? Eu julgo uma das também aulas mais importantes que a gente tem no canal, já teve até agora, porque é um problema recorrente, um problema que pega muita gente e é um problema que as pessoas tendem a não dar soluções, porque fica muito mais cômodo. Se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que em 1 ano, 2 anos, a longo prazo, a sua pizzaria será transformada e você sai do pequeno negócio para um negócio sólido, um negócio grande e vai ter toda essa trajetória sempre crescente e de sucesso. Essa foi a nossa 14ª aula do canal, clubedapizza.net. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de participar lá no site nosso, no clubedapizza.net, fazer sua inscrição e receber todo o nosso conteúdo. Te vejo então na próxima segunda-feira.